Se você parar agora, vai perder o que Deus já preparou. E se eu te dissesse que você está a um passo de perder aquilo que orou por anos para receber? Pense comigo. Quantas vezes você já esteve diante de algo grande, sentiu que estava perto, mas uma voz interior insistiu: pare, desista, não vale a pena. O inimigo não precisa te destruir. Ele só precisa te convencer a parar antes da vitória. E quando você cede, aquilo que já estava preparado não se manifesta na sua vida. Há momentos em que o peso da espera parece insuportável. A mente grita que nada vai mudar. O coração aperta diante da demora. E o silêncio de Deus se transforma no maior teste da sua fé. É nessa hora que muitos desistem. Mas o que não entendem é que a promessa não deixou de existir. Ela já está pronta, aguardando apenas a sua perseverança para se cumprir. Agora reflita. Quantas bênçãos, oportunidades e milagres se perdem porque alguém recuou no exato instante em que estava mais perto da vitória? É como quem cava um poço e para de cavar a centímetros da água. Você está vivendo exatamente esse ponto decisivo. Se parar agora, vai perder o que Deus já preparou para você. Mas se continuar, vai provar que a fidelidade dele nunca falha. Imagine uma semente colocada na terra. Do lado de fora, ninguém vê nada. Aos olhos humanos, parece apenas um punhado de terra seca, sem vida, sem promessa, sem futuro. Mas no oculto, longe de qualquer olhar, aquela semente já começou a se transformar. Há um processo invisível acontecendo. A casca está se rompendo, as raízes estão se expandindo. A vida está pulsando no silêncio do solo. É justamente nesse período em que nada se vê que muitos desistem de regar. Pensam que não vale a pena continuar, que não faz diferença insistir, que talvez a promessa nunca venha a florescer. E assim, desistem a poucos dias da germinação, a centímetros da água, a um passo de viver o resultado. A vida com Deus funciona da mesma forma. O que Ele prometeu já está plantado no solo da sua história. Há promessas que parecem invisíveis, mas estão vivas, crescendo em silêncio, aguardando apenas o tempo de se revelarem. Só que esse tempo entre a promessa e o cumprimento é o que mais testa o nosso coração. É nesse intervalo que a fé é provada, que a paciência é refinada, que a confiança é moldada. E é exatamente aí que muitos param. Não porque a promessa tenha falhado, não porque Deus tenha desistido, mas porque a mente humana, impaciente e cansada, não suporta o silêncio do processo. Eu mesmo já estive nesse lugar. Já houve dias em que acordei sem vontade de continuar. Dias em que o peso da espera parecia insuportável, em que tudo ao meu redor gritava que era melhor parar. Portas fechadas, respostas que não vinham, orações que pareciam não passar do teto. E eu pensava: será que vale mesmo a pena seguir? Será que não estou perdendo tempo? Será que Deus esqueceu de mim? Talvez você já tenha feito essas mesmas perguntas. Talvez você esteja fazendo agora. Esse é o terreno mais perigoso da caminhada. É o ponto em que a mente e o coração entram em conflito, em que o inimigo lança palavras de desistência, em que tudo parece conspirar contra a continuidade. Mas permita-me compartilhar algo. Foi justamente nesses dias de maior silêncio que percebi o quanto Deus estava trabalhando. Não da forma que eu queria, não no tempo que eu esperava, mas no ritmo perfeito da sua fidelidade. Muitas vezes, aquilo que parecia ausência era, na verdade, preparação. O que parecia atraso era apenas alinhamento. E se eu tivesse parado nesses dias, eu nunca teria visto a porta se abrir. Nunca teria experimentado a resposta chegando. Nunca teria conhecido o sabor da promessa cumprida. Pense comigo. Quantas pessoas você já ouviu dizer que desistiram pouco antes da mudança? Quantas histórias já chegaram aos seus ouvidos de pessoas que largaram tudo no momento mais crítico, sem perceber que estavam a um passo da virada? Isso não acontece por acaso. Esse é o campo de batalha espiritual. O inimigo sabe que não pode roubar a promessa que Deus já liberou sobre a sua vida. Ele não pode tocar no que o Senhor já decretou. Então ele tenta atingir você. Como? Fazendo você parar. Ele sussurra que não vale a pena, que você não vai aguentar,
que nada vai mudar. Ele coloca diante dos seus olhos a terra seca, como se nada estivesse acontecendo. Mas a realidade é que no invisível, as raízes já estão crescendo e o milagre já está em movimento. O problema é que muitos olham apenas para o que podem ver. Confiam apenas no que conseguem medir. E quando não enxergam mudança, concluem que Deus não está agindo. Mas a fé não se apoia naquilo que os olhos veem, e sim naquilo que o coração crê. A fé é a certeza de que, mesmo sem sinais aparentes, Deus permanece fiel. Quando você decide continuar mesmo sem sentir nada, você está provando que confia no caráter de Deus e não nas circunstâncias. O perigo de parar é real. Porque parar não significa apenas descansar. Parar significa desistir do processo, abandonar o caminho, entregar de bandeja aquilo que já estava preparado. É como alguém que corre uma maratona e desiste na última curva, quando a linha de chegada já está diante de si. É como quem cava um poço e interrompe o trabalho quando faltam apenas alguns golpes para alcançar a água. É como a semente que nunca é regada até o fim, condenada a morrer em silêncio, mesmo carregando dentro de si todo o potencial de uma árvore. Você está nesse ponto agora. Talvez não perceba, mas o que você sente hoje pode ser justamente a confirmação de que a promessa está próxima. Porque quanto mais perto do cumprimento, maior a pressão, mais forte o desânimo, mais intenso o ataque. É como uma mulher em trabalho de parto. A dor se intensifica à medida que a vida está prestes a nascer. E quanto maior a contração, mais certo é que a nova vida está chegando. Assim também é com as promessas de Deus. Quanto mais pesado o fardo, mais perto a vitória. E aqui está a grande verdade. Se você parar agora, vai perder o que Deus já preparou. Não porque Ele tenha desistido de você, mas porque você desistiu dele. A promessa está no caminho. O céu já decretou. O que falta não é a vontade de Deus, é a sua perseverança. É a sua escolha de permanecer mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. E se você escolher seguir, descobrirá que nada foi em vão, que cada lágrima foi regada, que cada oração foi registrada, que cada noite de silêncio foi contada. Porque no tempo certo, a semente que parecia morta vai brotar diante dos seus olhos, e você verá que nunca esteve sozinho. A Bíblia nunca fala de perseverança como uma opção, mas como um caminho inevitável para quem deseja experimentar as promessas de Deus. O que está escrito não é teoria distante, mas direção prática para dias em que o coração vacila. Por isso precisamos olhar para a palavra com olhos novos e perceber que cada versículo sobre perseverança é um lembrete de que Deus não falha, mas que nós precisamos continuar. Se a visão ainda não se cumpriu, não é porque Deus esqueceu, é porque o ambiente ainda não está pronto. E quando Ele afirma que certamente virá, é uma garantia absoluta. O que Ele fala não pode ser frustrado. Em Gálatas 6:9, encontramos outra chave espiritual. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse texto revela que a colheita não depende apenas da semeadura, mas da constância. Muitos semeiam, mas poucos permanecem regando até o fim. Abacuque 2:3 nos revela uma verdade profunda. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa frase carrega a tensão entre duas forças, a espera e a certeza. É como se Deus dissesse: pode até parecer demorado, mas não se engane. O que eu prometi não deixará de acontecer. Essa promessa não está sujeita ao relógio humano. O tempo de Deus não é marcado por ponteiros, mas por propósitos. Isaías 55:11 reforça essa certeza. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Essa é uma das declarações mais poderosas das Escrituras. A palavra de Deus não é como a palavra humana, sujeita a falhas ou esquecimentos. A palavra de Deus
é uma ordem no mundo espiritual. Quando ele libera algo sobre a sua vida, esse algo começa a se mover, mesmo que você ainda não perceba. O apóstolo Paulo não diz, talvez ceifaremos. Ele diz, ceifaremos. A colheita é inevitável para quem não desiste. O único detalhe que pode nos roubar o resultado é o cansaço transformado em desistência. Quando você desiste, você interrompe o ciclo que já estava prestes a se completar. Mas quando você insiste, mesmo cansado, você garante que a promessa de Deus se manifeste no tempo certo. A palavra lançada sobre ele estava trabalhando nos bastidores, até que um dia a promessa se materializou e José foi exaltado no Egito. O que teria acontecido se ele tivesse desistido no poço, na prisão ou no esquecimento? Ele teria perdido o que já estava decretado. Outro exemplo é Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Porém, a realidade parecia zombar dessa promessa. A idade avançava. A esterilidade continuava. Os anos se acumulavam sem sinais de mudança. A promessa não é uma possibilidade, é uma certeza em andamento. A questão nunca é se vai acontecer, mas quando e de que forma se revelará. A Bíblia também nos mostra exemplos vivos dessa verdade. José sonhou, mas antes de ver o cumprimento do sonho, passou por rejeição, escravidão e prisão. Durante anos, parecia que nada estava acontecendo. Mas o silêncio não era prova de esquecimento, era parte do processo. E o silêncio que tanto nos angustia não significa ausência. Significa que ele está preparando tudo para que a promessa se cumpra de forma plena, e não pela metade. Quando Deus promete, ele não improvisa. Ele alinha cada detalhe, porque quando a promessa chega, ela precisa permanecer. Por isso, quando você sentir que a fé está enfraquecendo, volte à palavra. Lembre-se que em Hebreus 10:23 está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Mas em Romanos está escrito que Abraão não duvidou da promessa, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Isso nos mostra que a espera não era ausência de movimento, mas o exercício de confiar contra toda a esperança. O fundamento bíblico é claro. Deus não trabalha sob pressão do nosso relógio. Ele não está apressado, mas também não está atrasado. Ele é perfeito em tempo e em propósito. Outros olham para o silêncio de Deus e concluem que ele não está mais presente, que abandonou, que se esqueceu das orações feitas em lágrimas. Mas essa visão é limitada, porque nasce do olhar humano, acostumado com respostas imediatas e resultados instantâneos. A realidade é que o atraso não é castigo, é estratégia. O silêncio não é ausência, é preparação. A espera não é sinal de fracasso, é terreno fértil onde a fé é construída. A fidelidade de Deus é o alicerce que sustenta a sua perseverança. A espera dói, mas não é em vão. O silêncio machuca, mas não é vazio. O tempo parece longo, mas é necessário. Porque quando a promessa se cumpre, você entende que tudo fez sentido. Esse é o ponto central. A promessa não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. E a fidelidade dele nunca falha. Muitos acreditam que a demora é uma forma de punição, como se Deus estivesse castigando ou esquecendo. Pense em uma obra sendo construída atrás de tapumes. Quem passa na rua só vê paredes levantadas, mas não consegue enxergar o que está sendo erguido dentro. A cada dia há trabalhadores, materiais, ajustes, cálculos, e tudo parece um caos. Mas chega um momento em que os tapumes caem e todos se surpreendem com o resultado que já estava em andamento há muito tempo. Assim é o processo de Deus. O que você chama de demora, ele chama de construção. O inimigo deseja que você enxergue a demora como uma prova de que nada vai acontecer, mas a verdade é outra. A demora é apenas a forma como Deus organiza o cenário, como ele move as peças que você ainda não vê, como ele constrói caminhos invisíveis que vão se abrir exatamente no momento certo. O que parece estar parado é, na verdade, uma grande movimentação acontecendo no invisível.
O problema é que nossos olhos não alcançam, e por isso a mente cria a ilusão de que nada está mudando. Não é Deus que falha, é o homem que desiste. Veja, o silêncio de Deus é muitas vezes confundido com abandono, mas é justamente no silêncio que Ele está preparando o ambiente para o milagre. Quando não ouvimos a voz dele, não significa que Ele não está falando. Significa que Ele já liberou a palavra e agora está organizando os bastidores. É como um maestro que levanta a batuta antes de iniciar a orquestra. Parece silêncio, mas é apenas o instante que antecede a harmonia. O que você interpreta como silêncio, ele chama de alinhamento. Esse é o ponto em que precisamos inverter a perspectiva. Não é o atraso que atrasa sua vida, é a desistência que rouba o cumprimento. Quem para no meio do processo nunca verá o resultado. A colheita estava a caminho, mas a desistência interrompeu. O milagre já estava preparado, mas o desânimo entregou tudo ao inimigo. A promessa já estava em movimento, mas a pressa fez com que o coração abandonasse antes da hora. Essa inversão de perspectiva transforma a forma como você encara a espera. Não é mais um peso, é um processo. Não é mais castigo, é lapidação. Não é mais atraso, é alinhamento. O que hoje parece demora, amanhã será entendido como estratégia. E você olhará para trás e perceberá que, se tivesse recebido antes, não estaria pronto para sustentar o que chegou. Deus não entrega promessas para destruir, Ele entrega para edificar. E existe algo mais profundo ainda. Deus usa o silêncio como filtro. É no tempo em que nada parece acontecer que se revela quem confia e quem apenas busca resultados imediatos. O verdadeiro Filho de Deus não confia no que vê, mas no caráter do Pai. O silêncio não rouba a confiança de quem conhece a voz que já falou antes. Porque se Ele disse que vai cumprir, não importa se agora está em silêncio, o coração permanece firme. Talvez você esteja se perguntando: como continuar quando tudo em mim grita para parar? Como seguir quando o corpo está cansado, quando a mente insiste em lembrar de tudo o que deu errado, quando o coração se sente vazio e sem forças? É aqui que entra a aplicação prática da fé. Porque a fé não é apenas um sentimento abstrato, não é uma ideia distante. É uma decisão diária, uma escolha concreta que se manifesta em atitudes. Continuar não é um acaso, é um posicionamento. Essa decisão diária é o que abre espaço para que Deus renove suas forças. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O milagre da perseverança é que a força vem depois da decisão, não antes. Quem espera sentir-se forte para continuar, nunca continua. Mas quem continua mesmo fraco, encontra forças no caminho. A segunda atitude prática é declarar fé quando não sentir nada. Palavras têm poder criador. Então, quando o inimigo sussurrar que você está sozinho, lembre-se, o silêncio é a prova de que ele já está agindo. Quando parecer que nada está acontecendo, entenda que o céu está em movimento. Quando o coração insistir em dizer que é melhor desistir, responda com a convicção de que a promessa não foi esquecida. Porque cada segundo de espera é um tijolo sendo colocado na construção daquilo que vai mudar a sua vida para sempre. Por isso, mesmo quando sua mente insiste em dizer que é em vão, abra a boca e declare: Deus é fiel. A promessa já está a caminho. Eu não vou parar. Essas palavras se tornam âncoras que sustentam a sua fé em meio às tempestades. A terceira atitude prática é se cercar de pessoas de fé. Ninguém vence sozinho. O desânimo é contagioso, mas a fé também é. O ambiente em que você está molda seus pensamentos, suas emoções e até a sua capacidade de resistir. A reversão de perspectiva é o segredo que protege o coração contra a desistência. Quando você entende que a demora não é abandono, mas estratégia, você encontra força para continuar. Quando percebe que o silêncio não é vazio, mas preparação, você ganha coragem para esperar. Quando entende que o atraso não é falha, mas parte do plano, você descobre que Deus nunca erra no tempo.
E quem permanece até o fim experimenta a fidelidade dele em toda a sua plenitude. A prática da perseverança é diária, e cada pequena decisão de permanecer é uma vitória contra o inimigo. Quando você decide hoje não parar, você empurra para longe a derrota e aproxima a vitória que Deus já preparou. O que vai sustentar você não é apenas o conhecimento da promessa, mas a prática diária da perseverança. Porque muitos conhecem a promessa, mas poucos permanecem até vê-la cumprida. A diferença entre quem vive e quem perde o que Deus preparou está nessas escolhas diárias. A primeira atitude prática é continuar mesmo cansado. Isso pode parecer impossível, mas é justamente aí que a perseverança se torna real. Perseverança não é caminhar quando tudo é favorável, quando há ânimo, energia e motivação. Perseverança é dar o próximo passo quando tudo em você pede para parar. É levantar-se numa manhã pesada e dizer: eu ainda acredito. É colocar um pé diante do outro, mesmo quando o corpo pede repouso e a alma pede desistência. Mas a promessa de Deus não depende da sua força, depende da fidelidade dele. E a fidelidade do Senhor nunca falha. Hoje, eu declaro sobre você renovo de ânimo, forças multiplicadas, coragem restaurada. Eu oro para que nesse instante o Espírito Santo visite o seu coração, dissipando as sombras da desistência e acendendo a chama da perseverança. Feche os olhos por um momento e permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você. O próprio universo foi formado pelo poder da palavra de Deus, e nós carregamos esse reflexo no nosso interior. Quando você abre a boca para declarar vida, mesmo em meio à morte, algo se move no mundo espiritual. Quando você proclama esperança em meio à dor, algo começa a florescer. Quando você diz: eu vou continuar, mesmo sem sentir, você está profetizando o futuro que Deus já desenhou para você. A fé não fala do presente que se vê, fala do futuro que se espera. Eu vou permanecer porque a promessa já está a caminho. Repita isso até que sua mente seja convencida, até que seu coração seja fortalecido, até que sua alma se alinhe novamente com o propósito de Deus. Não se trata apenas de resistir, trata-se de confiar. A resistência nasce da confiança de que quem prometeu é poderoso para cumprir. Eu profetizo sobre você esperança renovada, que o peso que estava sobre seus ombros caia agora, que o medo seja substituído pela paz. Se você se cerca de vozes que apenas reclamam, que apenas murmuram, que apenas apontam impossibilidades, você será alimentado pela incredulidade. Mas se você se conecta a pessoas que acreditam, que oram, que perseveram, sua fé será fortalecida. É por isso que a Bíblia diz que o ferro afia o ferro, assim como o homem afia o rosto do seu amigo. Renova suas forças. Derrama sobre eles a coragem de prosseguir. Tira o peso da desistência e substitui pela força da perseverança. Enche o coração deles de certeza de que a promessa já está a caminho. Que neste instante a tua presença seja tão real que o desânimo se dissolva como fumaça e que a esperança brote como fonte viva dentro deles. Você não vai parar aqui. A sua história não termina nesse vale, não acaba nessa dor, não morre nesse silêncio. Precisamos de pessoas que nos lembrem quem Deus é quando esquecemos, que nos levantem quando caímos, que nos empurrem para frente quando pensamos em parar. Essas atitudes práticas parecem pequenas, mas são poderosas. Elas funcionam como escudos contra a tentação de desistir. O inimigo sempre vai tentar encontrar uma brecha no cansaço, no silêncio, na solidão. Mas quando você decide avançar mesmo cansado, quando declara fé mesmo sem sentir, e quando se cerca de pessoas que te lembram do poder de Deus, você fecha todas as portas contra a desistência. E assim, permanece no caminho até que a promessa se cumpra. Não espere sentir-se motivado todos os dias. Não espere que as circunstâncias se alinhem para só então acreditar. A fé verdadeira é agir antes de ver. É caminhar antes de enxergar o caminho. É acreditar antes de segurar a resposta. Não são escolhas grandiosas, mas simples. Dar um passo mesmo cansado,
abrir a boca para declarar fé, escolher com quem caminhar. É nesse lugar simples e profundo que a vitória se constrói. Você que está me ouvindo agora precisa entender algo profundo. Não é por acaso que essa mensagem chegou até você. Há momentos em que Deus usa palavras como ferramentas de resgate, e eu creio que este é um desses momentos. Talvez você esteja exatamente no ponto de desistir. Talvez tenha acordado hoje pensando que não consegue mais. Talvez tenha chorado em silêncio sem que ninguém ao seu redor soubesse. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer a você: não pare. O que Ele já preparou para a sua vida está mais perto do que você imagina. Eu sei que o cansaço é real. Sei que as dúvidas parecem gritar mais alto do que a fé. Sei que existem dias em que até respirar parece pesado. Imagine o Senhor colocando as mãos sobre os seus ombros e dizendo: filho, filha, continue. Eu estou aqui. Eu não te abandonei. Eu não esqueci das suas orações. Eu não deixei de ouvir os seus clamores. Cada lágrima que você derramou foi registrada diante do meu trono. Cada oração sussurrada foi anotada no meu livro. E eu, o Senhor, sou fiel para cumprir tudo o que prometi. Agora declare junto comigo, ainda que em voz baixa: eu não vou parar. Eu não vou desistir, porque o que Deus já preparou está no caminho, e a sua perseverança é a chave que abre a porta para viver isso em plenitude. Não pare agora. A promessa já está a caminho, e a vitória que você espera está mais próxima do que imagina. O inimigo tentou enfraquecer a sua fé, mas o silêncio de Deus nunca foi abandono. Foi preparação para que no momento certo tudo se cumpra diante dos seus olhos. Se esta palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa esperança hoje. Que a incredulidade seja arrancada e no lugar dela surja uma fé inabalável. Que você seja lembrado, neste exato momento, de todas as vezes em que Deus já abriu portas para você. De todas as vezes em que Ele já respondeu suas orações. De todas as vezes em que Ele já mostrou que é fiel. Essas memórias não são coincidência. São testemunhos que gritam: se Ele fez antes, Ele fará de novo. E agora eu oro: Senhor, olha para este filho. Olha para esta filha que ouve estas palavras. Deus ainda está escrevendo capítulos que você nem imagina. E se você permanecer, verá que tudo o que parecia demora era, na verdade, preparação para algo muito maior do que você sonhou. Por isso, levante-se no espírito agora. Receba ânimo novo. Receba fé renovada. Receba a certeza de que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o fim. Não escute mais as vozes que dizem que acabou. Escute a voz que hoje ecoa dentro de você. Continue. Permaneça. Não pare. E escreva aqui nos comentários: a minha promessa já está a caminho. Declare isso publicamente como um ato de fé e firmeza espiritual. Sua palavra escrita será uma semente que fortalece você e inspira outras pessoas a não desistirem. Inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe junto comigo nesta jornada de fé e transformação. Aqui você encontrará direção, esperança e força para continuar até viver plenamente aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Deus abençoe.